O governo federal pretende propor ao Congresso o fim da unicidade sindical. Mas a questão é o seguinte, o que significa isso? O doutor Renato Sabino, que é juiz do trabalho, gentilmente está aqui conosco. Renato, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Imagina, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Renato, então minha primeira pergunta é o seguinte, o que significa unicidade sindical? Ok. A unicidade sindical, de uma forma muito simples, ela permite que exista apenas um sindicato de cada categoria dentro de uma base territorial. Então, explicando numa linguagem mais simples, veja só, uma categoria, para cada profissão, digamos assim, nós temos uma categoria. Então, você tem categoria de bancários, comerciários, pessoas que trabalham na indústria, existem várias divisões dentro da própria indústria. Para cada uma dessas categorias, dentro de uma base, dentro de uma localização, eu só posso ter um sindicato. Então, por exemplo, jornalistas. Em São Paulo existe um sindicato de jornalistas. Eu não posso ter mais de um sindicato de jornalistas no mesmo local. Então, é isso que a gente chama de unicidade. Entendi. Quer dizer, então, terminando a unicidade, poderia ter mais de um sindicato jornalista na mesma cidade ou na mesma base? Exatamente. O que eu te diria também é o seguinte, o sistema brasileiro é de unicidade desde que a CLT existe, ou seja, desde a década de 40. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que ainda adotam a unicidade. Em todos os demais países, praticamente, do mundo, adota-se essa pluralidade sindical. Né? Ou seja, eu posso ter mais de um sindicato dentro do mesmo lugar. E aí, o trabalhador ele vai se filiar ao sindicato que ele quiser. Ele não fica obrigado a se filiar a um único sindicato. Essa é a maior vantagem da pluralidade sindical, você poder se filiar ao sindicato que você escolher. Agora, Renato, mas isso não enfraqueceria a categoria com vários sindicatos representando a mesma categoria na mesma cidade ou na mesma base? A experiência que a gente tem em outros países mostra que não. Mostra que, na verdade, isso acaba criando, vamos colocar entre aspas, uma certa competitividade. Ou seja, eu quero que o meu sindicato seja melhor que o outro, então eu vou tentar buscar mais vantagens para o meu sindicato. E aí os trabalhadores eles vão ter essas várias opções para poder verificar qual é o sindicato que melhor representa. Qual é o problema que a gente tem hoje? Nós temos milhares de sindicatos no Brasil e muitas vezes esse sindicato não representa direito a categoria, não briga direito com a categoria patronal, ou seja, o sindicato dos trabalhadores, ele está lá, a principal função é representar a categoria dos empregados, a categoria dos trabalhadores. A gente tem muito sindicato fraco aqui no nosso país e esse é um grande problema que muitas vezes vem com a unicidade sindical. Já que só existe um sindicato, eu não posso ter um outro sindicato, é só aquele que tem. O trabalhador brasileiro ele precisa buscar mais o sindicato. O trabalhador brasileiro ele precisa entender a importância de um sindicato. Né? Então, para muitos juristas da área trabalhista, a pluralidade seria o ideal, que é isso que o governo quer propor. Entendo. Agora, quando eu opto por um sindicato, eu vou estar mais perto dele, eu vou cobrar mais o sindicato, eu vou fiscalizar mais para saber se ele está defendendo o meu direito de trabalhador? Normalmente, sim. Quando eu faço as minhas audiências, e aí em São Paulo nós temos na Justiça do Trabalho centenas de audiências por semana, isso por vara, né? A gente tem várias varas aí do trabalho, e eu muitas vezes, quando eu estou conversando com as partes, tentando ver como é que é a situação deles, eu sempre pergunto se aquele empregado é sindicalizado. E a maciça maioria não é sindicalizada. E aí eu pergunto para eles, para os que são sindicalizados, ou seja, para aqueles que quiseram ir ao sindicato, se filiar ao sindicato, eu pergunto, mas você vai nas reuniões, você vai nas assembleias, você sabe o que está acontecendo no seu sindicato? E a maior parte não. A maior parte se vincula ao sindicato, muitas vezes porque vê que seria uma vantagem, existem alguns sindicatos que trazem vantagens, mas acabam não tendo uma participação efetiva. O ideal seria que o trabalhador tivesse mais participação. Né? A gente vê que todo o processo democrático, eleições, não só eleições, por exemplo, as eleições que nós temos, né, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, mas a própria eleição sindical, ela é muito importante.
o sindicalista, o diretor do sindicato, é aquele que vai te representar durante todo o tempo do mandato, né? Que às vezes pode durar até 3 anos, dependendo de cada sindicato. Então, é muito importante que o trabalhador se conscientize disso. Agora, o que precisa ser analisado, e aí é uma análise que a gente que os congressistas que vão avaliar, é se o Brasil já está preparado para isso. Porque lá atrás, eu te diria assim, quando fizeram a unicidade, quando obrigaram a ter um único sindicato, isso era importante lá atrás. Ou seja, lá na década de 40, quando aquele trabalhador brasileiro mal sabia o que era sindicato, você precisava juntar todo mundo num sindicato só. Até aí tudo bem. Hoje o ideal seria que o brasileiro já tivesse evoluído, né? Ou seja, que ele já tivesse numa taxa de sindicalização maior, né? Eu tenho minhas dúvidas se na prática nós estipularmos a pluralidade sindical hoje, que o brasileiro ainda nem com a unicidade vai para o sindicato, não sei se isso seria tão efetivo nos dias de hoje. Renato, nos países que adotam a pluralidade, isso é vantajoso. Perfeito. Agora, Renato, você lembrou então, sindicato único, para a mesma categoria, na mesma base, vem lá da época do Getúlio Vargas, 1940, isso. Não é isso ou não? Período Vargas. Exato. Não é? E agora há essa possibilidade de ter mais de um sindicato na mesma categoria. Isso pode significar uma revolução no sindicalismo do país? Pode. Seria, na verdade, a mais abrupta reforma que nós teríamos dentro do sindicalismo seria essa. Talvez todas essas críticas que muitas pessoas fazem na prática sobre a atuação dos sindicatos, ela vai ser resolvida quando nós pudermos ter mais, vamos colocar assim, concorrência entre os sindicatos. Imagine o mercado consumidor. Se você só tem uma empresa que atua dentro de um mercado, vamos esquecer o sindicalismo, vamos pensar no mercado consumidor. A gente tem essa ideia de monopólio, a gente tem vários órgãos que, inclusive, tentam evitar o monopólio. Por quê? Porque a concorrência é boa. Então, para o mercado consumidor, para o empresário, a concorrência é boa e para o consumidor é bom, porque sempre você vai ter a elevação do nível de atuação das empresas. É como se a gente começasse a enxergar dessa forma para o sindicato. Ou seja, mais de um sindicato, eu vou ter que ter o sindicato tentando conquistar o trabalhador. Então, o sindicato ele vai ter que suar um pouco mais a camisa para poder trazer aquele trabalhador para ser filiado. Renato, muito obrigado pela gentileza, pela clareza da sua explicação aqui para o nosso Jornal da Record News. Eu que agradeço bastante, estamos sempre à disposição.